Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje eu vou te contar sobre um caso envolvendo não um, mas dois sósias de um criminoso. Ser parecido com alguém pode até ser legal, né? Se for uma pessoa que você gosta, o seu ídolo, o seu artista favorito e tal. Agora, cara, ser parecido com um criminoso pode se tornar um pesadelo e pode chegar a ser trágico. E foi o que aconteceu na vida de Eugênio Fiuza Queiroz e Paulo Antônio da Silva, dois homens que foram confundidos com o maníaco do Anchieta. Esse caso é uma indicação das crimezeiras @bruna.calistrati e @danicatarino. Muito obrigada por enviar esse caso, que eu não conhecia e eu fiquei bem chocada. Porque, sério, né, gente? Tem coisa pior do que você ser preso e ninguém acreditar na sua inocência. Chega até a arrepiar, né? Só de pensar. E ainda mais eles que foram pra cadeia sendo confundidos com um estuprador em série. Pois é tenso. E teve coisa recente aí que aconteceu esse ano nesse caso que deu um outro desfecho. Mas já eu chego na história. Antes disso, eu queria lembrar vocês de escutar o podcast lá na Orelo. Eu sempre falo isso, mas é porque a Orelo é a única plataforma de áudio que paga os podcasters pelo conteúdo que a gente produz. E isso aqui dá um trabalhão, viu, gente? Então é super legal que a cada play que vocês dão lá no episódio pela Orelo, a gente ganha alguns centavos. E aí vai acumulando e acaba ajudando muito a continuar produzindo conteúdo para vocês. Então, se você ainda não está escutando por lá, dá um pause, baixe o aplicativo da Orelo, é grátis, você não paga nada, e continua o episódio por lá. Eu agradeço muito! E quem já tá escutando pelo Orelo, cara, vocês são demais, entendeu? Vocês fazem toda a diferença pra mim. É super legal quando eu entro lá e vejo que tem gente escutando por lá. Eu fico muito feliz, então, muito obrigada. Outra forma de contribuir com o podcast é através da vaquinha virtual lá no Catarse. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link do Catarse para você poder fazer a sua assinatura mensal do Café com Crime no valor que você quiser. Também ajuda bastante e quem apoia pode entrar para o grupo secreto dos crimezeiros no WhatsApp, que é onde eu e os apoiadores do Café com Crime batemos um papo aí sobre os casos criminais que são falados aqui e sobre outros que estão acontecendo no momento. E é isso, gente, juro, fim do merchan. E obrigado a todos que contribuem da forma que podem. Bom, para esse episódio, eu usei as seguintes fontes de informação. Um artigo maravilhoso da agência pública, que na verdade eu usei quase tudo que tinha lá, gente, é muito bom mesmo. Usei matérias do G1 e do jornal Estado de Minas, textos da Associação do Ministério Público de Minas Gerais e vídeos do repórter Record Investigação. E com isso, bora começar do começo? Ao longo dos anos 1990, uma onda de estupros aconteceu em Belo Horizonte, mais especificamente no bairro Cidade Nova. Pelo menos 15 casos foram denunciados à Polícia Civil, todos envolvendo jovens de até 19 anos e até algumas meninas bem mais novas, de 8 anos de idade. As vítimas apresentavam as mesmas características, eram todas crianças e adolescentes brancas, encontradas brincando perto de casa ou até na portaria dos seus prédios, e eram abordadas despretensiosamente assim pelo seu ofensor, que acabava ganhando a atenção delas com perguntas bem triviais assim, coisas que chamavam a atenção. Uma das vítimas, que foi uma garota de 12 anos, ela relatou que na noite do dia 17 de agosto de 1995, ela estava na garagem do prédio em que ela morava, quando um homem se aproximou do portão, dizendo que o seu cachorrinho tinha entrado dentro da garagem dela e que ele precisava entrar também para poder procurar o animal. Ela abriu o portão. Ele ainda pediu ajuda da menina para tentar achar o cachorro. Pediu que ela olhasse atrás dos carros e tentasse verificar se ele tinha passado por ali ou estava escondido embaixo de alguma coisa. E ela ajudou. Quando ela estava atrás do carro, o homem viu a oportunidade perfeita para atacar, um lugar onde ninguém mais veria. Ele colocou um revólver na cabeça da garota, abusou sexualmente da menina e fugiu em seguida.
Todas as histórias contadas por vítimas desse estuprador em série eram alguma variação dessa. O homem sempre atacava dentro dos prédios, ameaçava as garotas, as levava às escadas de incêndio ou garagens, onde os estupros ocorriam sob a mira de um revólver. E no final de tudo, ele ainda tinha a coragem de perguntar a elas se haviam gostado do abuso. E logo depois, ele fugia correndo. Eu sei que quem tá lavando louça agora, escutando esse podcast, ou que tá lavando qualquer coisa, esfregando o banheiro, já tá ali, ó, na raiva, esfregando tudo, deixando limpinho na base do ódio. E olha que esse é só o começo. Ainda tem muito mais pela frente. Além de vítimas parecidas e as circunstâncias dos ataques serem bem semelhantes, os relatos apontavam para um mesmo homem. Ele vestia calça jeans, camisa de malha ou social de manga longa. Ele usava bonés e óculos Ray-Ban estilo aviador. Os cabelos dele eram lisos e ele tinha um bigode bem cheio que chamava atenção, assim como um queixo bem afunilado, as maçãs do rosto bem para fora e olhos profundos. Ele tinha um porte físico médio, 1,70 de altura mais ou menos. Ele era magro e moreno. No dia 17 de agosto de 1995, depois que a menina deu um depoimento detalhado que ela tinha sido estuprada na garagem do próprio prédio, a polícia prepara um retrato falado do suspeito, seguindo exatamente essa descrição que eu acabei de falar aqui para vocês. Esse retrato falado, ele circula pelas delegacias de Belo Horizonte e os policiais ficam bem atentos para tentar achar esse homem, esse sujeito nas ruas e pôr um fim nessa série de estupros que já vinha assolando Belo Horizonte há mais ou menos 5 anos. E não demora muito. Um dia depois da denúncia, 2 policiais passavam por uma praça no bairro Colégio Batista, que é no nordeste de Belo Horizonte, quando eles viram o homem do retrato falado conversando com uma mulher. O dia era 18 de agosto de 1995. Era um fim de tarde, lá por volta das 7h30. O artista plástico Eugênio Fiuza de Queiroz, de 45 anos, caminhava com uma mulher em uma praça lá em Belo Horizonte, quando ele foi abordado e intimado por 2 homens, que eram policiais à paisana, que estavam investigando, entre outras tantas coisas, um caso de estupro ocorrido na noite anterior, naquela região. As características físicas de Eugênio batiam com as que eles estavam procurando. Ele era moreno, ele estava de calça jeans, uma blusa social de manga longa, ele tinha um bigode grosso, tinha tudo isso. O Eugênio, ele acabou não dando muita importância, e até antes de partir junto com os policiais, ele disse à companheira que estava com ele para esperar por ele ali mesmo na praça, que logo logo ele voltaria. Naquela noite, ele foi levado para a delegacia. Ele foi interrogado e mantido sob custódia. A menina de 12 anos, que havia sido estuprada na noite anterior, chegou até o local na companhia do pai e de uma colega de 11 anos que também estava presente no ataque para fazer um reconhecimento. Esse primeiro reconhecimento ele foi informal, mas ali ela confirmou que Eugênio era o agressor. E aqui começa o primeiro de uma série de erros dessa investigação. Esse primeiro procedimento ele foi realizado sem Eugênio ter sido detido em flagrante ou ter sido expedido um mandado de prisão, coisa que só ia acontecer no dia 21 de agosto, ou seja, 3 dias depois da detenção de Eugênio. E isso é ilegal, né? Tá ferindo ali os direitos dele. Ainda nessa fase de reconhecimento, chama bastante atenção o fato de que em nenhum momento, nos autos, estão descritos maiores detalhes dos procedimentos. E normalmente, por lei, na verdade, deveria ter os nomes dos outros homens que participaram e não tem, não tá lá, né? E tem mais. Pensa comigo. Para fazer um reconhecimento, eles colocam pessoas similares, uma do lado da outra, e aí a vítima tem que apontar quem que foi. E para fazer isso não basta só ser uma pessoa similar, como tem que estar com as roupas similares, da mesma forma que foi detalhado pela vítima, para ela poder olhar, comparar e realmente reconhecer. Nesse caso,
O reconhecimento foi feito alinhando pessoas que não tinham qualquer semelhança física, seja cor, fisionomia, estatura, e nem mesmo as roupas eram parecidas. Eles jogaram Eugênio ali no meio, que foi preso exatamente por se parecer com o retrato falado, e jogou ele no meio ali de um monte de gente que não tinha nada a ver com essa imagem que eles estavam procurando. E aí não dá, né? É uma indução total. A defesa de Eugênio alegou exatamente isso, dizendo o seguinte, abre aspas, a autoridade policial que presidiu o auto de reconhecimento o fez totalmente direcionado em imputar o fato criminoso ao acusado, tanto que deixou de proceder e colher as pseudo-vítimas todos os detalhes e particularidades da descrição feita. Com isso, pode-se afirmar que o acusado é vítima de uma trama ardilosamente armada pela polícia para lhe imputar os crimes descritos em diversos inquéritos, inclusive o do presente feito. Fecha aspas. Além do caso dessa menina de 12 anos, a delegacia estava investigando outros 8 casos de estupros que seguiam sem autoria conhecida, estavam em aberto, né? Não tinha solução. Então eles pensaram, pode ser o Eugênio, né? E aí usaram essa prova do reconhecimento dessa mesma forma para ver se ele também seria reconhecido por outras vítimas. E isso porque em 1995, a Polícia Civil de Minas Gerais ainda não tinha a tecnologia do exame de DNA para investigações criminais. Então esse reconhecimento era basicamente o único jeito de pegar um estuprador em série. Nos primeiros 19 dias de detenção de Eugênio lá na delegacia especializada em crimes contra a mulher, ele foi reconhecido por 8 vítimas, tornando-se o único indiciado nos 8 casos de estupros que estavam sendo apurados por aquela delegacia. O Eugênio sempre alegou inocência. E contra ele não teve nenhuma prova técnica ou científica. A sua semelhança com o criminoso, o fato dele ser sósia do criminoso e ter sido reconhecido pelas vítimas, foram o suficiente para jogar o cara na prisão. Então, finalmente, em agosto de 1995, a polícia pôde comemorar a prisão de um estuprador em série que a população tanto cobrava de ser preso, de ser encontrado. E eles comemoraram, ó, tá aqui, pegamos o cara. Eugênio tinha sido identificado e preso e julgado bem rapidamente e foi condenado por 5 acusações a uma pena somada de 37 anos em regime fechado. O curioso é que, mesmo depois da prisão de Eugênio, os estupros continuaram acontecendo. O que chama bastante atenção é que não eram só estupros, mas eram estupros daquela mesma série. Era na mesma região, com um modus operandi idêntico, e o perfil do agressor que era descrito pelas vítimas continuava sendo o mesmo. Outras 6 jovens, com idade entre 12 e 17 anos, denunciaram esses crimes entre o final de 1995 e 1998. E, durante todo esse período, Eugênio já se encontrava encarcerado. Estranhamente, algumas dessas acusações chegaram a ser imputadas a ele. Culparam o cara mesmo ele estando preso. E ele chegou até a ser transferido de penitenciária, já que na época suspeitavam que ele pudesse estar saindo da cadeia, que abre um parênteses, era uma cadeia de segurança máxima, para praticar os crimes. Então, mesmo preso, Eugênio continuava sendo culpado por crimes que aconteciam lá fora. Até que um novo suspeito apareceu. No dia 1º de abril de 1997, o porteiro Paulo Antônio da Silva, de 51 anos, estava saindo do seu turno noturno no prédio em que ele trabalhava, no bairro de Cidade Nova. Eram 7 da manhã e já na rua ele viu uma viatura policial, de onde saíram 2 policiais que vieram em sua direção. Ele disse bom dia, ia continuar o caminho dele, porque ele não devia nada para ninguém mesmo, mas os policiais o pararam e disseram que ele estava preso. O porteiro acabou achando que era uma brincadeira, né, porque era o dia da mentira, era o 1º de abril, ironicamente,
Mas aí os policiais falaram que não era brincadeira não, que ele estava sendo detido para investigação sobre um caso de estupro ocorrido em janeiro daquele ano, a 3 quarteirões de distância do local em que ele trabalhava. O Paulo era um cara humilde, ele nunca tinha sido preso ou se envolvido com a polícia, então ele apenas seguiu as ordens dos policiais. Mas antes ele queria saber uma coisa: o que era estupro? É sério, gente, ele não sabia o que era a palavra, ele não entendeu por que ele estava sendo preso naquele momento. O Paulo foi levado à mesma delegacia especializada em crimes contra a mulher que o Eugênio tinha comparecido 2 anos antes. Assim como Eugênio, ele preencheu todos os detalhes físicos do então agressor. E claro, imediatamente, o Paulo alegou inocência. Não só alegou inocência, como apresentou um álibi forte. Na data do crime, ele realmente estava nas proximidades de onde o estupro aconteceu, mas porque ele estava trabalhando naquele prédio, como ele sempre fazia. Ele tinha o seu ponto batido para comprovar isso e também tinha depoimento dos moradores do prédio. Uma moradora foi até a delegacia para visitar o Paulo e depor. Ela falou para os policiais que, no horário do fato ocorrido, no dia 26 de janeiro de 1997, ela e os filhos estiveram na portaria do prédio com o Paulo. Eles estavam voltando de uma festa e pararam para bater um papo com o porteiro, que era muito querido ali no condomínio, todo mundo gostava dele, é um cara super do bem, todo mundo falou super bem e duvidou ao máximo que ele pudesse ter cometido um crime como aquele. Mesmo assim, não adiantou nada. O Paulo passou a noite na cadeia e só foi liberado pela manhã. Só que a felicidade durou pouco. Às 2 horas da tarde, a polícia já estava na porta da sua casa, agora para prendê-lo oficialmente. Na delegacia, ele foi reconhecido pela vítima, mesma coisa que aconteceu com Eugênio. E enquanto ele ficou detido, outras 3 vítimas com casos em aberto entre 1994 e 1997 foram acionadas para vir até a delegacia fazer o reconhecimento de Paulo também. Então, no dia 4 de abril, uma vítima de 19 anos, ela chegou lá para fazer o reconhecimento, mas ela deu a negativa. Ela não reconheceu Paulo como seu agressor. Uma outra, de 15 anos, disse que não estava muito convicta, não tinha muita certeza de que ele era o autor realmente do crime. Uma outra, de 11 anos, confirmou que era Paulo, mas o fez com certa hesitação, porque já tinham passado 3 anos desde que ela tinha sido atacada e ela não tinha certeza, mas achava que era. O Paulo acabaria denunciado por ser reconhecido por 2 vítimas. Mas o curioso é que em nenhum dos casos atribuídos a Paulo foi constatado o fato de que ele era portador de uma deficiência na perna esquerda, o que impossibilitava ele de caminhar com estabilidade. Na verdade, ele só andava com uma bengala. E era assim desde 1987. Não era uma coisa recente do tipo, mês passado ele machucou a perna. Não, já era assim desde muito antigamente, incluindo na época do crime. Acontece que em 87 o porteiro sofreu um acidente com soda cáustica que o deixou debilitado permanentemente. E isso é importante pelo seguinte: tanto as vítimas quanto as poucas testemunhas que viram o estuprador afirmaram que depois dos ataques era muito comum ele fugir correndo sem dificuldade. Por sinal, uma testemunha viu o homem fugir da janela do apartamento e afirmou o seguinte quando foi chamada para reconhecer Paulo. Esse aqui é um trecho do auto, abre aspas. Acrescentando por vontade própria que o reconhecido não mancava, falou: "Eu falei isso lá, e eles não puseram. Que a depoente deixa claro que, quando correu ao ser visto pela janela, o homem não mancava, mas no auto de reconhecimento já mancava." Fecha aspas. Ou seja, né, é minimamente estranho. E se já não bastasse isso, uma outra coisa bem errada aconteceu nessa investigação. Lembra do retrato falado do suspeito de 1995, que foi usado para prender e acusar o Eugênio? Então, esse mesmo retrato foi usado em 1997 para prender Paulo. Tipo, é o quê? É isso aí. O mesmo retrato falado, usado para prender um cara por um crime com o mesmo modus operandi, no mesmo bairro, com o mesmo tipo de vítima.
sendo que um outro homem já tinha sido preso 2 anos antes pela mesma coisa, pelo mesmo retrato falado. Não é o cúmulo do absurdo, gente. Eu fiquei chocada, mas acontece, né? Pelo menos aqui no Brasil tudo é possível. Como tinha acontecido 2 anos antes com o Eugênio, não havia sequer uma prova material ou científica contra Paulo, apenas o reconhecimento e o fato de que ele era muito parecido com o retrato falado do criminoso. E mesmo assim, em setembro de 1997, ele foi julgado por 2 acusações e condenado a 16 anos de reclusão em regime fechado. A história se repete. Ainda em 1997, um novo caso de estupro foi registrado no bairro Cidade Nova, nas mesmas condições já conhecidas. O Paulo estava detido na delegacia especializada em crimes contra a mulher havia 3 meses. O Eugênio já estava na cadeia há mais de 2 anos. E mesmo assim, isso não alertou a polícia. Acharam que tinham pego o cara, ou os caras certos. A vida na cadeia não foi nada fácil para esses 2 inocentes condenados por estupro. O porteiro Paulo, com 51 anos, foi violentado fisicamente e esteve internado diversas vezes por conta de doenças que ele acabava contraindo na cadeia. Ele levou facadas, além de várias ameaças de morte por ser um estuprador. Depois, ele tentou o suicídio. A sua sorte é que os guardas o encontraram sangrando e o socorreram. Quando ele foi preso, ele tinha uma esposa e 2 filhas, sendo que a mais nova tinha apenas 5 anos de idade. Ele teve que ver a filha crescer dentro da prisão. A família o visitava com uma certa frequência, levava comidas saudáveis, dinheiro e tudo o que ele precisava. Mas o tempo é cruel. E as grades acabaram separando uma família que um dia já foi feliz junta. Do lado de fora da prisão, a esposa e as filhas sofriam com os comentários, os olhares, o julgamento, o bullying, por serem relacionadas a um estuprador de garotinhas. A esposa de Paulo não aguentou e pediu a separação. Eugênio, por sua vez, ele tinha medo de morrer e sofrer mais torturas na prisão. Então, ele confessou crimes que não tinha cometido. Ele tentou vestir a camisa de bandido para tentar se entrosar na cadeia e conseguir sobreviver ali dentro. Ele conseguiu sair com vida de diversas rebeliões que tiveram na prisão enquanto ele estava lá. E ele chega a dizer que seria mais suave estar numa guerra no Afeganistão do que estar preso no Brasil. Antes de ser preso, Eugênio tinha estudado em bons colégios, tinha viajado o mundo, namorado bastante. Ele era um cara boêmio, gostava de farra, de boate, era otimista. Tão otimista que quando foi abordado pelos policiais, ele disse para a mulher que voltava logo, né? E esse logo demorou quase 20 anos para chegar. E olha que ele quase não aguentou esperar. 1 ano antes de ganhar a liberdade, Eugênio considerou se suicidar. Ele escolheu um método, já estava tudo pronto, mas ele decidiu deixar uma mensagem escrita na parede da sua cela antes de cometer o ato. Uma passagem bíblica. Ao copiar o texto da Bíblia para a parede, ao ler aquelas palavras de fé, ele desistiu de se matar e se converteu. Meses depois, veria a luz do sol em plena liberdade. E isso só aconteceu porque um terceiro homem foi preso pelos estupros que continuavam a acontecer da mesma forma em Belo Horizonte. Dia 29 de março de 2012 foi o dia em que tudo mudaria novamente para Paulo e Eugênio. Uma mulher estava dirigindo para o trabalho pelo bairro Anchieta, na região centro-sul de Belo Horizonte. Ela estava entre as ruas Francisco Deslandes e Vitório Marsola, quando ela olha para uma banca de jornal bem próxima dela e imediatamente a sua mente se lembra de junho de 1997. Ao lado da banca ela vê um homem magro, a pele morena, o olhar profundo, as sobrancelhas marcantes e o bigode negro bem cheio. Ela não tinha dúvida nenhuma de que esse era o homem que a tinha violentado quando ela era apenas uma menina. Em choque, ela toma uma atitude que vai finalmente colocar o homem atrás das grades.
ela segue o cara. E quando ela vê o homem entrar em um prédio, ela liga para o seu pai e conta o que acabou de encontrar. E mais importante, onde ela encontrou. O pai liga para a polícia, faz esse contato que ele já tinha por tudo que a filha tinha passado, e a polícia vai ao endereço, no bairro Anchieta, e detém o ex-bancário Pedro Meyer Ferreira Guimarães. Até ser reconhecido nesse dia, Pedro Meyer levava uma vida normal. Ele morava com a mãe, gostava de caminhar pelas ruas do bairro Anchieta toda manhã, até que ele foi detido pela polícia em seu prédio, exatamente no dia que ele completava 56 anos de idade. Um mandado de busca em sua residência permitiu à polícia apreender diversos bonés, óculos e roupas com características muito iguais às que as vítimas do passado tinham atribuído ao seu agressor. Com a repercussão da prisão, outras 15 mulheres procuraram espontaneamente a Polícia Civil nas semanas seguintes e também reconheceram Pedro como sendo o homem que a estuprara anos antes. Entre elas estavam 4 mulheres que há 15 anos atrás tinham reconhecido Eugênio como seu agressor. Também tinha uma mulher que tinha feito o reconhecimento positivo de Paulo, lá em 1997. E agora, em 2012, todas elas afirmavam, convictas, assim, sem nenhuma dúvida, que o estuprador era Pedro e exigiram mudar oficialmente os seus depoimentos, coisa que inocentaria os outros 2 homens. A prisão de Meyer foi, então, extremamente essencial para que o caso do maníaco do Anchieta, como ficou conhecido por conta do bairro em que ele foi preso, para que esse caso fosse reaberto. Até lá, até o caso ser reaberto, 2 homens condenados injustamente pelo mesmo crime, que estavam alegando inocência desde o início, continuariam presos. E foi aqui, e só em 2012, que finalmente os casos de Eugênio e Paulo foram ligados pela primeira vez. Eles não tinham essa conexão antes, não tinha essa conhecimento de que era uma série de estupros super iguais e que não fazia sentido nenhum ter 2 caras presos pelo mesmo crime. E é claro que isso levanta diversos questionamentos, né? O primeiro é, por que não ligaram esses casos antes, né? Tipo, eles usaram até o mesmo retrato falado. Então, sabiam que eram casos similares. Como que você usa o mesmo retrato falado sem ter noção de que pode estar conectado, né? Que tinham 2 homens presos por crimes semelhantes, por uma série de estupros, e que essas pessoas tinham características idênticas, e era no mesmo bairro. Enfim. Como que não conectaram isso antes? Mas tem outra coisa também. A matéria feita pela agência pública mostra que desde o início a Polícia Civil tinha conhecimento dessa situação, já que as investigações e as prisões, tanto de Eugênio quanto de Paulo, foram feitas pela mesma delegacia especializada em crimes contra a mulher. Entre os anos de 1995 e 1998, o efetivo, os funcionários ali da delegacia especializada, não tinha sofrido reformulações no seu quadro, ou seja, era a mesma equipe que estava lá, eram as mesmas pessoas. Então isso reforça bastante a possibilidade de que as mesmas pessoas tenham trabalhado nos 2 inquéritos e tenham tido conhecimento sobre os 2 casos e tenham visto que eram os mesmos retratos falados, as mesmas condições, né? Mas foi só com a prisão do Pedro Meyer e com a reabertura do caso que os advogados de defesa de Eugênio e Paulo conseguiram ligar esses 3 casos, esses 3 acusados, revelando a injustiça sofrida pelos seus clientes. No caso de Eugênio, o fato de vítimas que tinham apontado ele como agressor e tinham feito isso, abre aspas, sem qualquer sombra de dúvida, fecha aspas, o fato dessas pessoas mudarem os seus depoimentos, isso por si só reforça como é frágil a utilização de prova testemunhal e só prova testemunhal nesse tipo de caso para condenar alguém ou para guiar uma investigação sozinha.
Além de diversos outros erros investigativos, né? Como a gente já falou, talvez elas tenham dado esse reconhecimento exatamente porque o reconhecimento não foi feito de uma forma correta, né? E também tiveram outras coisas, como por exemplo, segundo as investigações, na tarde do crime ocorrido com aquela vítima de 12 anos, em 1995, ela conta que ela perguntou para o homem qual que era o nome dele. E talvez porque ele acreditava que já tinha cometido esse crime diversas vezes e ninguém nunca pegava ele, que ele ia sair ileso, ele falou: "Ah, o meu nome? Meu nome é Pedro". E durante as investigações, essa menina escreveu uma carta que foi entregue à polícia, onde ela relatava com todos os detalhes o que tinha acontecido com ela naquele dia, incluindo o nome do agressor, Pedro. Isso tá na carta. Mas isso nunca foi levado para frente, já que um dia depois, a polícia encontrou Eugênio, que tinha as características físicas que eles estavam procurando, e mesmo sem se chamar Pedro, ele foi reconhecido como sendo o tal. Bem, isso tudo foi trazido à tona só em 2012, né? Essas linhas investigativas que poderiam ter sido seguidas, mas não foram. E isso tudo também serviu para mostrar que Eugênio e Paulo estavam presos injustamente e que, na verdade, quem deveria pagar pela série de estupros que assolou Belo Horizonte nos anos 90 era Pedro, e não eles. Então, bora pôr na conta do Pedro, certo? Errado. Errado. Apesar das mulheres terem se apresentado de maneira espontânea na delegacia, dispostas a fazer um novo reconhecimento e mudar o seu depoimento, a polícia não poderia prender Pedro pelos crimes que ele tinha cometido no passado. Já haviam se passado quase 2 décadas desde os ataques, e muitos dos casos já estavam prescritos por lei. Não podiam mais ser julgados, fechou, encerrou. Então, assim, apenas 2 denúncias foram reabertas, sendo uma delas a da mulher que o reconheceu na rua enquanto dirigia. Mas será que, de novo, a polícia condenaria um homem por estupro apenas pelo reconhecimento positivo feito por uma vítima? Em entrevista concedida à agência pública, o advogado de Pedro, o Lucas Ler, ele acredita que, novamente, o clamor social e a intensa exploração midiática do caso contribuíram para que o seu cliente fosse considerado culpado com base apenas no reconhecimento das vítimas. E aí, questionado sobre o fato de que não foi uma nem 2 mulheres, né? Foram 16 mulheres que tinham reconhecido ele como o homem que as estuprou, o advogado apresentou a sua versão. Eu vou ler aqui para vocês. Abre aspas. No crime de estupro, a palavra da vítima tem peso maior. Ele havia sido reconhecido sumariamente pelo clamor social do caso. O fato das mulheres irem à delegacia e fazerem isso de forma oficial foi mera formalidade. Elas já iam lá, sabendo quem era, o que dizer, quem apontar. Apareceram casos já prescritos e outros sem qualquer materialidade. Fecha aspas. Por meio do seu advogado, o Pedro alega ser vítima de outro erro judicial por falta de provas objetivas. Ele nunca confessou o crime e alega, até hoje, ser inocente. Então, se é a prova que querem, lá vem prova. Na época do crime que aconteceu com a mulher que dirigia e reconheceu ele na rua, e, gente, só para explicar, eu não tô falando os nomes das vítimas, porque eram todas menores de idade quando foram abusadas, e aí, para proteger as vítimas, os nomes não são divulgados, então é isso, toda uma questão aí de privacidade. Mas essa mulher que reconheceu o Pedro na rua e aí lembrou de tudo que tinha acontecido com ela em 1997, a família dela tinha fornecido às investigações, na época do crime, uma peça de roupa íntima que tinha sido usada por ela naquele dia. Ou seja, a polícia tinha em mãos o DNA do estuprador. Mas, na época, como eu já falei, essa tecnologia ainda não estava disponível. Então, a peça foi enviada pela polícia ao Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, como parte do inquérito que tinha sido arquivado. Agora, com o caso reaberto em 2012, já temos DNA, né? O futuro chegou, então bora testar, né? É só submeter o Pedro ao exame de DNA para comparar com essa evidência e aí não vai mais ter dúvida nenhuma. Pois é, gente, e aí vem o grito, porque prepara. De maneira inexplicável,
a peça desapareceu do arquivo ao longo dos anos e não pôde ser usada. Sim, gente. A polícia, ou o Estado, o Poder Judiciário, o que for, simplesmente perdeu uma prova cabal que serviria para inocentar ou condenar o Pedro ou alguém, né? Qualquer outra pessoa que seja. E fim, ficou por isso mesmo. Não teve prova, não teve evidência, só teve mais um erro. E também não teve responsabilização de nenhum agente público por isso. E se esse grito aí não foi o suficiente, ainda tem mais um. Um laudo de sanidade mental foi solicitado no dia 31 de maio de 2012 para ver a possível inimputabilidade de Pedro diante das acusações. E aí, em uma outra falha do caso, esse laudo deveria sair em, no máximo, 120 dias, e acabou demorando 328 dias para ficar pronto. E como o laudo não saiu a tempo, isso congelou o prosseguimento do caso. E com isso, já que não podiam seguir com o caso, não tem por que manter Pedro, que ainda era considerado inocente, preso, né? Então, em abril de 2013, o Pedro é solto da sua prisão preventiva, só um ano depois de ter sido preso. Ele é solto e ele vai morar na casa de parentes em Belo Horizonte. E aí a notícia de que o maníaco do Anchieta estava solto vazou 12 dias depois da sua soltura, quando uma das vítimas foi informada. E a mulher ficou desesperada e disse que tinha medo de Pedro, medo dele querer vingança por ela ter o reconhecido na delegacia, por ter basicamente sido a pessoa que prendeu ele, né? Aí, aquele pavor. Enfim, o laudo foi expedido e esse laudo constatava que Pedro, ele tinha total noção do que ele estava fazendo quando ele fez o que fez, ele podia totalmente discernir os seus atos, né, e tinha total capacidade de cometer aqueles crimes. Então, com isso, no dia 2 de agosto de 2013, o Pedro foi condenado por um estupro a 13 anos e 4 meses de prisão em regime fechado, além de ter que indenizar a vítima em R$150 mil. Entretanto, a defesa dele recorreu e conseguiu a redução da pena para 9 anos e 11 meses e o cancelamento da indenização. Em agosto de 2019, depois de cumprir 2/3 da pena, ou seja, 6 anos de prisão, o Pedro recebeu o benefício da liberdade condicional. O Eugênio, por sua vez, ele passou 17 anos preso em regime fechado e 1 ano em regime aberto. O Paulo ficou preso em regime fechado por 5 anos e depois mais 10 anos em regime domiciliar. Ou seja, os homens que foram presos erroneamente, que foram inocentes, ficaram mais tempo na cadeia do que o homem que agora é considerado o verdadeiro maníaco do Anchieta. A saída da cadeia para Paulo e Eugênio também não foi simples. Eugênio e a sua defesa tentaram sem sucesso diversos recursos para que os casos fossem reabertos. Eles precisavam de uma nova prova. Eles chegaram até a Defensoria Pública de Minas Gerais em 2014 apenas, e então o caso foi assumido e oficialmente conseguiram uma revisão criminal, já que a mudança no reconhecimento das vítimas, né, que passaram a dizer que o cara era Pedro e não Eugênio, constituía aí um surgimento de provas novas. Mas isso só conseguiu em 2014, né? Ou seja, o reconhecimento de Pedro foi em 2012, o Eugênio ainda teve que esperar 2 anos na cadeia até conseguir reabrir o seu caso. A Defensoria ingressou com o pedido de revisão criminal das 5 condenações que o Eugênio tinha. Em 1 ano, o caso progrediu. E aí, antes mesmo que as ações fossem julgadas, uma liminar permitiu que Eugênio aguardasse o julgamento em liberdade e sem a obrigatoriedade do uso de uma tornozeleira. Ao final de 2015, ele teve uma decisão favorável em 3 dos seus 5 processos de revisão. Então, depois de ter cumprido 18 anos de prisão, Eugênio foi judicialmente inocentado e absolvido dos crimes que o condenaram injustamente a uma pena de 37 anos. A revisão do caso de Paulo, por sua vez, foi julgada no dia 26 de março de 2013.
O Paulo Antônio da Silva era enfim declarado inocente dos crimes que o condenaram em 1997. Nessa época, o Paulo já cumpria a pena em regime condicional. O advogado de defesa de Paulo, o senhor Eduardo dos Santos, diz o seguinte, abre aspas, a prisão do Pedro e a mudança no reconhecimento da vítima foram as provas exigidas ao pedido de revisão criminal do Paulo. Sem elas, ele cumpriria a pena até hoje, assim como o senhor Eugênio. Ele nunca teve a menor condição física, mental e psicológica de estuprar quem quer que fosse, quiçá 2 crianças. É que, prendendo-os, calava-se o clamor social, a satisfação dada à sociedade. Vimos que o erro judicial era evidente. Fecha aspas. Mesmo com todas as provas, demorou para o Judiciário do Estado de Minas Gerais aceitar que havia errado. O então procurador de Justiça José Ronald Vasconcelos Albergaria, que em 1997 tinha atuado como promotor no processo que condenou Paulo, ele alegou em uma entrevista que a culpa não era dos agentes do Estado, e sim das vítimas. Sim, gente, o cara culpou as vítimas pelo erro na investigação. E ele se justifica assim, abre aspas, se houve erro, ele não deve ser imputado à justiça, mas às vítimas. Cabia a elas apontar o autor dos estupros. Se isso mudou, lamento muito. Atuamos com isenção e confiantes nas provas dos autos, sobretudo nas palavras das vítimas. Fecha aspas. Aí fica fácil, né, de acusar qualquer um sem fundamento. É só falar. Eu concordo mais, na verdade, com a linha de pensamento do advogado Eduardo dos Santos, que diz que, na verdade, o erro foi meio que de todo mundo. Ele diz o seguinte, abre aspas, começaram na fase investigatória que não foram apuradas a fundo. Depois veio o Ministério Público, que sustentou as acusações exclusivamente pelas palavras das vítimas, e depois o Judiciário, ao acolher uma investigação inconsistente. Esse caso representa uma triste analogia ao nosso sistema judiciário, e isso é bastante sintomático. Fecha aspas. E aí o que queremos saber é, o Estado vai pagar pelo erro que cometeu? Por ter tirado 18 anos da vida de Eugênio e 15 anos da vida de Paulo? Bem, desde que saíram da cadeia, os dois lutam por uma indenização. Em 2019, a Justiça condenou o Estado em primeira instância a pagar 3 milhões a Eugênio por danos morais e existenciais, além de uma pensão mensal vitalícia de 5 salários mínimos por danos materiais. Mas aí recorreram. Querem reduzir o valor ou não pagar e fica nessa briga na justiça. Ele conseguiu receber os 5 salários mínimos por mês depois de 4 anos tentando. Depois de 4 anos que saiu da prisão e vivia de favores do primo, da irmã, porque simplesmente ele não conseguia emprego, né? Depois de sair da cadeia, passar tanto tempo fora, é complicado. Aí, essa indenização tava nessas até mês passado. Sim, mês passado, gente, é super recente. Finalmente, no dia 27 de abril de 2021, saiu a decisão da Justiça de manter realmente a indenização para o Eugênio, mas ela foi reduzida para 2 milhões de reais. Agora, vamos ver se vão pagar, né? Que aí já é outra história. Com o dinheiro da indenização, o Eugênio pretende voltar ao interior do estado de Minas Gerais, comprar uma casa e, ó, sumir. Sério, ele quer muito sumir, ele não aguenta mais a sociedade. E quem sou eu para julgar, né? A sociedade está realmente difícil, ainda mais depois de tudo que ele passou. É bem complicado mesmo. Hoje o Eugênio tem 66 anos, ele é artista plástico e ele meio que desvia esses pensamentos super pesados e carregados dos últimos 20 anos com desenhos e pinturas que ele produz. Ultimamente ele vive em pensões modestas no centro de Belo Horizonte e ele tenta aos poucos retomar o contato dele com familiares. Ele está idoso, debilitado e com pendências na sua ficha criminal e por isso ele não consegue trabalho. Ele sofre de diabetes e por todo o lado esquerdo do rosto ele tem uma paralisia facial que acabou afetando a sua visão. Ele também apresenta dificuldades de comunicação e socialização, já que a todo momento o seu passado acaba voltando à tona. A psicóloga que acompanhou a situação dele desde que ele saiu da cadeia conta que Eugênio tem dificuldades de
enlaçamento social. Ela diz assim, abre aspas, a herança é o que chamamos de prisionização, os efeitos do encarceramento sobre o sujeito e a expansão dos mesmos nas condutas comportamentais no resto da vida. Fecha aspas. Quando Paulo também foi inocentado dos estupros, ele também entrou com uma ação de indenização contra o Estado por danos morais e materiais pelo período que ele ficou encarcerado, também pelo período em que ele cumpriu pena em regime de prisão domiciliar. Em 2014, foi concedido a ele uma indenização no valor de R$2 milhões, mas esse valor nunca foi pago. Depois, em 2017, o valor acabou sendo reduzido para R$1,5 milhão, e até agora não foi pago. Paulo Antônio da Silva segue em sua casa humilde, que ele divide o único quarto com a filha e o neto. Desde a prisão, ele acabou desenvolvendo algumas debilidades físicas e psicológicas bem graves. Uma delas é que ele se perde em discursos desconexos, sempre falando em perseguição da polícia, armações de familiares e advogados para tentar o incriminar. Segundo algumas pessoas próximas dele, ele tem alguns traços muito fortes de depressão, que são bastante preocupantes. Ele anda com dificuldade, ele tem dores, ele sofre de insônia e pesadelos, além de estar praticamente cego. Aos 70 anos, Paulo sobrevive com R$600 da aposentadoria. E é uma contradição muito grande diante do valor da indenização dele, a indenização que ele tem direito. Com esse dinheiro da indenização, o Paulo quer dar uma casa para cada filha e comprar uma melhor para ele morar, além de cuidar e ter um plano de saúde para poder, cuidar da sua saúde, já que ele não consegue todo o atendimento que ele precisa pelo SUS. Ele também fala que queria muito encontrar com as moças que o acusaram, para dizer para elas que as perdoa, além de agradecer a moça que reconheceu o Pedro Meyer, porque foi ela que o libertou da prisão. O Paulo termina a entrevista que ele concedeu para a agência pública da seguinte forma, abre aspas, não sinto raiva desse homem. E se também não foi ele? Quem garante que a justiça não está errada outra vez? Até pelas histórias, a gente vê que é bem possível, né? Só sei que da minha inocência e da minha honra, ninguém duvida mais. Mas eu fico pensando, certeza que o Eugênio também fica? Se essa menina não tivesse virado a rua, lá no bairro Anchieta, o que teria sido disso tudo? Quantos outros Paulos e Eugênios ainda não existem por aí? Fecha aspas. Uma baita de uma reflexão, né? Depois dessa história, eu fiquei imaginando se um dia eu não tô andando na rua de boa e a polícia me aborda, me leva e pronto, acabou. Lá se vão 18 anos da minha vida atrás das grades por nada, né? Absolutamente nada. É muito surreal imaginar que isso realmente aconteceu com esses dois homens, né? Não é um, são dois. E que acontece com outras pessoas também, né? Mexe muito com a gente. E não é à toa que casos assim acabam repercutindo muito, tipo aquele do Steven Avery, da série Making a Murderer, da Netflix. O cara também foi preso, acusado injustamente por um estupro. E a série foi um hit, né? Todo mundo já assistiu, é aquela série base de todos os crimezeiros. Quem não assistiu também, fica aí a dica. Agora, o que mais intriga dessa série é que o Steven Avery foi solto, ele tentou a indenização do Estado, só que pra ele não acabou muito bem, né? Porque aí ele foi acusado de novo, e dessa vez de homicídio. E aí é um caso bem bizarro e você fica naquela dúvida de será que ele é culpado? Será que ele foi preso injustamente 2 vezes? E aí tem várias possibilidades aí dessa investigação. Aliás, uma delas é que ele foi preso de novo exatamente para o Estado não precisar pagar a indenização. É uma das linhas abordadas no documentário. É bem interessante. E aí já vou aproveitar. Entrei aqui na onda das indicações, vou fazer mais uma recomendação. Tem uma série documentária na Netflix também, que chama The Confession Tapes, que traduzindo seria As Fitas de Confissões. Elas mostram casos de pessoas que confessaram a crimes que não cometeram. Aí cada episódio é um caso. E tipo, a gente acha que isso nunca aconteceria com a gente, né? Imagina que eu vou falar que cometi um crime horrível, sendo que eu não fiz. Mas aí eles mostram ali bem o interrogatório. Eles pegam as fitas dos interrogatórios, onde foi a confissão, né? Portanto, confession tapes.
E aí você vê que tem muitas manipulações mentais, assim, umas coisas muito loucas que acontecem, e a pessoa acaba falando o que a polícia quer ouvir. E aí, dessa forma, se vai a liberdade de várias pessoas inocentes. Vale a pena assistir. Depois eu fiquei meio noiada, né? Fiquei pesquisando 1000 coisas sobre meus direitos, caso eu fosse presa, o que pode falar, o que não pode falar. Enfim, meio paranoica, mas vale a pena. Bom, crimezeiros, como sempre, amanhã, quinta-feira, eu posto as fotos do caso lá no Instagram, o @cafécomcrime. Quem ainda não segue, vai lá para poder ver as imagens dos envolvidos nessa história, além também de ver teasers dos episódios que eu sempre posto antes deles lançarem na quarta-feira. E claro, outras cositas más, às vezes eu apareço lá com a minha carinha para conversar com vocês. Mas é isso, gente. Por hoje é só. Até a próxima quarta-feira. E até lá, não fale com estranhos. Porque de desgraça, já basta esse podcast. Tchau, tchau.